episódio de hoje vai ser muito provavelmente o último episódio desta primeira série. Ainda não sei se voltamos. As minhas colegas já estão de férias, por isso não estão comigo, a Patrocínio e a Ana. Vamos conversar durante o mês de setembro e outubro, analisarmos como tem corrido isto, se tem sentido continuarmos, se temos que fazer ajustamentos a nível de conteúdos, a nível de forma de organizar o trabalho. Nós temos por volta de entre 100 e 150 visualizações, ainda é pouquinha. Não vivemos disto, não é por aí que vai o assunto. Dá gastos, implica custos, traz sempre custos, mas não é por aí necessariamente. Nós achamos que, ou eu acho que é importante refletirmos sobre o sentido disto. Se tem algum sentido para as pessoas, estamos a contribuir de alguma maneira com alguma coisa, através da emissão deste podcast. Portanto, vamos pensar, rever, e depois este vai ser necessariamente o último episódio desta série, e vamos repensar a ver como vai ser o regresso, se houver regresso. Tá bom? Agora vamos conversar com um colega, o Miguel Gameiro Silva, da ilha de San Miguel, e vamos falar de coisas de educação mais uma vez. Que procuramos que seja para um público alargado, esperemos que consigamos, porque sempre digo que nós professores acabamos por falar só para professores, mas espero que sim, e espero que disfrutem e deem um like e façam comentário. Façam comentário diretamente no canal do vídeo, ok? Vamos a isso. Então, agora vamos continuar com um colega de San Miguel. Ele é da ilha de San Miguel, dos Açores. Ele é continental, se não estou engano, ele vai dizer melhor do que eu depois. E hoje vamos falar, por que convidei o Miguel? Não sei exatamente, mas é assim. Por que convidei o Miguel para falarmos? Eu tenho vindo a acompanhar o pensamento pedagógico do Miguel, de alguma maneira. Desde há já alguns anos, quando ele foi meu aluno, há muitíssimos, não sei quanto, 2000 e tal, deve ter sido. 2003, 2004. Sim, 2000. mais ou menos nessa altura, quando eu comecei, eu fui em 2000 para a ilha e trabalhava nas duas ilhas, e já me parecia nessa altura uma pessoa com um pensamento muito interessante. Algumas coisas que não concordava, como todo mundo, é normal que seja assim, só que nos últimos tempos também, como neste acompanhamento que venho fazendo, ele tem publicado coisas no Facebook, especialmente pensamentos, ideias, opiniões sobre educação, sobre os professores, sobre as crianças, sobre a educação em geral e sobre a formação. E eu acho, na minha leitura, que ele tem dado um salto nesse sentido, e já concordo mais com ele em muitas coisas, que originalmente algumas coisas não concordava. E convidei porque me parece que tem opiniões muito interessantes. Este podcast não é para professores necessariamente, mas eu acho que era muito interessante falarmos um bocado de educação para um público mais alargado, que espero que a gente tenha um público mais alargado, que não seja só professores. Sempre digo que o desporto leva 90% da comunicação social, não é? E a educação, nem sequer 1, 2, 3% da educação fica esquecida. Falamos pouco de educação, quanto a educação é um dos aspectos fundamentais nesta vida, possivelmente mais que o futebol. Mas, no entanto, é muito esquecida. Portanto, eu pedia, em primeiro lugar, que se apresentasse em 5 minutinhos, 6, 7 minutinhos, falar um bocadinho dele, quem é o Miguel, como foi parar lá, a ilha de San Miguel, sendo aqui do continente, e uma apresentação em geral, e depois começamos alguma coisa a falarmos, ou continuamos conversando sobre educação. Certíssimo. Bem, eu vou ser assim breve. Eu nasci em Lisboa, depois, por circunstâncias familiares, a partir dos 12 anos, fui para Penafiel, ao pé do Porto, e depois, concorrendo para a universidade, fiquei cá colocado
isso em 1988, e por cá fiquei depois a viver. Pronto. Eu, quando concorri, vou ser muito franco, nem queria ser professor porque nunca gostei muito da escola, mas quando fui colocado no curso na Universidade dos Açores, a minha ideia até era experimentar o primeiro ano e mudar de curso. No entanto, na altura nós já fazíamos, era chamado já o estágio integrado. Ora, começámos ao fim e ao cabo a experimentar a sala de aula, a dar aulas logo no primeiro ano, e foi aí que ganhei o gosto, ou seja, quando comecei a lecionar, pequenos era 1 hora, tínhamos uma professora recuperante, comecei a descobrir a profissão. Isso mesmo, que gostava. Embora tivesse umas ideias um bocadinho diferentes, isso depois para o próprio estágio, digamos que na altura a formação, não sei se ainda hoje é, mas na altura era um bocadinho formatada, fazer planos de aula muito rígidos, tudo muito bem explicadinho. Pronto, eu não pensava assim, mas claro, tive que cumprir tudo isto. O que tu queres dizer é fazer plano, porque eu queria também falar em algum momento sobre a formação inicial, ou seja, o que tu pensas sobre a formação inicial, especialmente a formação inicial de hoje, não é? Eu acho que tu, onde estás agora na escola, recebes recibes professores que começam a trabalhar e tu te apercebes da formação que tiveram, das expectativas deles. Em algum momento gostava de falar sobre isso, mas continuamos com a tua apresentação. Sim, agora vou fazer uma perspectiva para conhecer o que é o Miguel. O meu pensamento, isto tem muito a ver se calhar com parte da minha vida, ou seja, eu aos 4 anos perdi a mãe e depois fui educado por avós, meus avós maternos. Pronto, aos 12 anos a minha avó estava gravemente doente, e eu já estava frequentava um colégio privado, um dos melhores colégios privados de Lisboa, era ali ao perto de casa, mas já tinha 7 negativas, ou seja, já tinha positiva a educação física, e foi aí que a minha avó pediu aos meus tios para me educar e orientarem, e foi aí que eu fui para Penafiel. E pronto, é bom que sabe, porque eu aos 4 anos eu não sabia falar, eu para pedir água era com estes sons, fazia, ou seja, e só consegui ao fim e ao cabo dar a volta a isto porque o meu avô tinha posses e tive todos os apoios possíveis, desde psicólogos, e depois passei o meu primeiro ciclo sempre com um explicador, e etc. Pronto, e foi aí que consegui recuperar tudo. E isto fez-me pensar muito, e neste momento penso muito sobre a escola e o que é a escola, em questões sociais, desigualdades sociais, escolares, que muitas crianças acabam por ficar atrás porque não tiveram, e não têm muito a sorte que eu tive. Sim, de ter um acompanhamento, de ter apoio principalmente, inclusive fora da escola, porque a escola às vezes não tem, ou não tem condições, ou não tem preocupação para fazer esse tipo de apoio, não é? Tal e qual, pronto. Eu tive a sorte, cá está, de ter esse apoio financeiro e ao longo depois de toda a minha carreira, pronto, quando foi necessário, nós sabemos como é que o ensino secundário hoje em dia continua igual, quem não tenha o devido apoio e explicação, sente algumas dificuldades. Isto não se alterou muito, os anos passados não se alterou muito, quem tem filhos sabe que é assim, e isto fez, pronto, o Miguel Almeida neste momento, e o seu pensamento e a sua forma às vezes de agir, tem muito a ver com esses fatores. Sim, com esse percurso, com essa caminhada que tu fizeste, de alguma maneira é consequência dessa caminhada que tu fizeste, não é? Isso mesmo. Para além disso, é natural que o meu avô, mas a minha avó tinha uma educação autoritária, mais autoritária, e também sabemos bem que eu não era assim muito bem comportado, né, com 7 negativas, e muitas vezes, claro que depois tinha os devidos
pedidos de castigos compreensíveis, como eu sempre disse, algo que também me fez pensar que poderia fazer diferente com as minhas filhas e mesmo com os meus alunos. Sim. Ou seja, procurar outro tipo de educação, que não o autoritarismo. Pois. Olha, tu... Mas... Sim. Não, estava já por começar alguma coisa de... O que eu tenho encontrado... Sim, diz lá. É só para isso, essas circunstâncias todas fazem com que eu pense de certa maneira e tente lecionar também dentro dos mesmos princípios. Sim, e justamente sobre isso, o que eu acho que gostava que explicitasse, que conversássemos um bocado, o que tu tens escrito no Facebook, pelo menos, algumas coisas, e especialmente para mim o que tu estás transmitindo nesses escritos são conceitos de educação, ideias, o que é educação, o que está por detrás desta organização que fazemos na escola e que pretendemos com isso. Que seria para ti a educação? Isto, mais uma vez, eu recordo que foi antes de ser pai, li várias coisas, né, sobre a educação, a questão da liberdade, a educação, a libertinagem, etc. Pronto, e a educação, neste momento, para mim, uma escola, a educação começa na família, naturalmente, logo. E aí é necessário que os pais saibam, como eu costumo dizer, educar no meio termo, na liberdade, não, nem no autoritarismo, nem na libertinagem, é o chamado meio termo, que é a liberdade é igual à responsabilidade. Sim. E nisto eu acho que a escola tem um papel focal de educar na liberdade para criar cidadãos, né, críticos, livres e críticos, claro, que são ao fim e ao cabo quem é livre depois pode ser crítico, ter pensamento crítico e opinar sobre vários assuntos. Mas independentemente. Sim, independentemente e sabendo que pode alterar o estado das coisas, né? E não se conformar com o status quo e mudar as coisas para melhor. E acho que quando educamos na escola, acho que ainda temos um longo caminho a percorrer nesse aspecto, que é a educação na liberdade. A tal liberdade que diz que é a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender. Isso tanto, se podemos ligar esse conceito aos professores como aos alunos, né? A liberdade de aprender e a liberdade de ensinar, ou vice-versa, é a mesma coisa. Agora, tu, de onde te vem essa influência? Não foi da formação inicial? Foi da leitura que tu fazes, da tua experiência como aluno? E como aluno, tanto na escola como na formação de professores? De onde vem das tuas leituras? Não. Sim, é um misto de tudo. A minha formação na universidade, antes disso, a minha experiência como aluno não foi boa e só me recordo de 2 ou 3 professores que fizeram algo diferente, que não eram o que a gente chama o professor microfone, né? Chegavam à sala e debitavam matéria. Não, a maioria foi assim. E lembro-me de um professor, recordo-me muitas vezes, um professor de filosofia do 12º ano, que partia das nossas vivências, estava a falar connosco e partia e sabia encaminhar-nos para isso. E claro, naturalmente teve problemas na escola. Pois. Começou os boatos, aquilo tudo que a gente sabe, né? A tal fagocitose do inovador, que começaram-lhe a apontar problemas emocionais e que não aguentam. E isto continua um bocadinho ainda hoje em dia, né? E depois... Mas isso tu estás a dizer, começaram a apontar-te quando eras tu aluno ou quando já eras professor? Não, eu estou a falar desse professor que começaram a apontar. Eu como aluno da universidade, tive uma formação muito alargada de vários pensamentos na educação, nesse aspecto, só que depois do estágio, a gente chega ao estágio
e não nos deixam implementar a maioria das coisas. Aquilo tinha que ser mais ou menos como os orientadores queriam, aquele plano de aula muito rígido, etc, etc, etc. Pronto. Nós, como alunos, temos de seguir. Depois, no início da minha carreira, eu não enverdei logo por esse caminho. Pronto, os primeiros anos são uns anos de experiência, adotei algumas coisas novas que também não foram compreendidas. E vamos falar disso, da educação sexual. Eu lembro-me de ter, uma vez, facultado uma das atividades, uma sala de aula, uns livros de educação sexual, e tive um grande problema na freguesia onde dava aula. Estamos a falar ainda no século passado. Ou seja, isto fez-me depois abandonar um bocadinho o ensino regular e fui para o ensino especial. Até porque eu fui aluno do ensino especial quando, naquele período, né, 4, 5 anos, eu tive que andar numa escola de educação especial para recuperar o atraso que tinha na linguagem, etc. Pronto. E fiquei muitos anos na educação especial. Pronto, aí há liberdade, mas também normalmente com os alunos que eu tive, tinha que fazer um ensino mais direto, muitas vezes tinha que ser direto para eles perceberem, mas depois trabalhei... mais direto quer dizer mais individualizado, um acompanhamento mais próximo. Sim, mais próximo também. Mas aí trabalhei a carpintaria, tive alunos de paralisia cerebral, tive vários alunos. Até ao ano andei sempre na educação especial, aliás, eu se me recordo de ensino regular, eu tenho, na minha carreira, já há 32 anos, eu tenho 9 anos de ensino regular, o resto foi educação especial. E depois, pronto, experimentei a questão do apoio educativo, ser professor de apoio educativo, e etc, etc. Também quis sempre experimentar as várias, ao fim e ao cabo, funções que um professor pode desempenhar para ter uma ideia mais global, globalizante do que é a nossa profissão. Pois, Ove, o que te deixou a formação inicial como professor? O que resta da formação inicial em ti? Muito pouco. Se me lembro da formação, depois o estágio, eu não, ao fim e ao cabo, depois as minhas leituras, o meu gosto depois por pesquisar e procurar outros caminhos, a minha formação, que não foi má, coisa que eu te disse há bocado, de termos várias perspectivas, foram-nos apresentadas várias perspectivas de correntes educativas e pedagógicas, foram-nos apresentar isso tudo que nós falamos hoje em dia, recordamos, foi-nos apresentado, só que não nos deixavam aplicar isso na sala de aula. Só eu recordo até com graça, eu um dia que queria fazer um jogo, era uma aula de matemática, eu queria fazer através de um jogo, em que a minha proposta era pôr um quadro com números à frente dos alunos, pronto, com problemas de matemática, envelopes para eles, pronto, ao fim e ao cabo queria fazer ali um jogo para dar a matemática e acharam logo que aquilo não era adequado, podia criar bagunça, mas bagunça na sala de aula, ia ser a grande disciplina. Foi o primeiro jogo que eu fiz mal eu terminei o estágio, logo no meu primeiro dia de aulas, e com muito sucesso, ao fim e ao cabo. A sala de aula não é para os alunos estarem sentadinhos, sempre sentadinhos, caladinhos, a fazerem fichas. Podemos utilizar outro tipo de estratégias. Sim. Não, mas a mim me interessava isso, que explicitasse um bocado, porque o que eu sinto, a minha análise que eu faço da formação inicial, que podem ter contato com diversas perspectivas, como tu dizias, mas depois a cultura da escola, a forma de estar da escola, dos profissionais na escola, acaba por abafar isso, não é? Os professores novos querem integrarse naquele grupo. E naquele grupo de professores que trabalham de outra maneira. E integrarse quer dizer acabar por trabalhar como eles.
e toda outra... Embora também, o que eu acho é que na formação inicial não avançam, não experimentam, e experimentar não é o que acontece, não é? Não, é mais uma caminhada bem fundamentada para procurar construir alternativas ao ensino mais tradicional, não é? Às vezes eu acho que na formação inicial está mais presa, mais agarrada, ou às vezes está muito presa também ao cooperante que encontre. Por isso me interessava a tua opinião nesse sentido, mas tu, de qualquer maneira, pelo que dices, alguma coisa como que tu viveste a tua vida à procura de encontrar caminhos independentemente da cultura da escola que encontraste, apesar dos problemas que podias ter. Sim, eu agora recordo, quando depois saí do ensino especial, foi em 2000, 2001 e voltei para o ensino regular. E apliquei, pronto, uma metodologia completamente diferente do que era tradicional, entre aspas. Sim. Era o único a fazer. Mesmo tentando puxar meus colegas para a mesma metodologia, ninguém, por segurança e por outras razões, pronto, a gente sabe que ninguém quis avançar. E quais eram as características dessa proposta tua, dessa pedagogia que tu referes? Eu criei uma sala, os alunos tinham o seu plano individual de trabalho, que desde o primeiro ano eu tínhamos assembleia de turma, tinha para debater o que iríamos aprender, o que eles queriam aprender, tínhamos uma comissão de ajuda, onde resolvíamos os problemas disciplinares, ou seja, a tal autodisciplina que eu defendia. Sim, procurar construir autodisciplina através da comissão de ajuda, por exemplo, não é? Sim. Como fiz com o pai, sempre a tentar a autodisciplina, foi a mesma coisa com os alunos. Dizer isto, criei, e depois aí criei, a gente sabe que muitas pessoas também não enveredam por esse caminho, não, por questões pessoais e familiares, e isso é muito compreensível. Mas eu criei centros de aprendizagem na sala de aula, desde a matemática, o português, a STIC, a reciclagem. Já nessa altura os meus alunos faziam reciclagem, eram os únicos que iam fora da escola, a gente ia aos caixotes fazer a tal separação, reciclagem. Sim. E já se fazia isso tudo. Baseado nisto havia uma liberdade, e depois claro que havia a aprendizagem cooperativa, entre pessoas ajudavam-se uns aos outros, porque é sabido que a escola está virada para a competitividade, né? É competição pura. Cada vez eu penso que estamos a caminhar por um caminho ainda cada vez mais perigoso, que é a competição, etc. Competição, ultrança, competição ao extremo, é isso, não é? Bom, e a filosofia naquela sala é o que muitas vezes a gente diz, é que ninguém fica para trás. E os alunos ajudavam-se uns aos outros. Eu chegava nos trabalhos de grupo, ou mesmo em tutorias, a pares, faziam isso, e obtive muito sucesso. Lembro de alunos que tinham alguma dificuldade, que as superaram com o apoio dos outros colegas. Pois, cooperativamente. Até porque nessa sala, e também resultou, implementei o que eu chamava que era a pedagogia do perdão, ou seja, o erro era uma aprendizagem, e os miúdos desde o primeiro ano perceberam isso, que não tinham problemas nenhum em escrever, em mostrar, porque a gente fazia o jornal escolar, fazíamos e não tinham problemas nenhum se havia uma palavra que eu dizia que não era um erro, era uma palavra para melhorar. Há sempre palavras para melhorar, a gente vai melhorando. Muito, às vezes se nota nas salas de aula dos alunos tentarem melhorar o outro, usarem com essa situação. Felizmente naquela sala conseguiu-se um clima de que ninguém, ao fim e ao cabo, criticava o outro. Muito havia um espírito de cooperação. Isso mesmo, precisamente era... Sim, o que costumamos dizer, criou-se uma cultura da cooperação, não é? Onde se aprende. Miguel, tu tens alguma coisa escrita desse tempo?
Não, eu na altura ainda tenho um PowerPoint que apresentei, ainda tenho um PowerPoint guardado e que cheguei a apresentar num encontro de inovação pedagógica na Ilha Terceira. Sim. Não, mas eu digo publicações escritas, publicado em algum lado. Não, nunca escrevi sobre isso. Fui escrevendo, quando muitas vezes escrevi no jornal, aqui num dos jornais regionais, e tudo, ia explanando as minhas ideias, mas concretamente coisas escritas sobre o que fiz nessa sala de aula, não, até porque eu lembro-me depois de 4 anos, claro, tive desses 4 anos com esses alunos. Tive pais que, pronto, torciam o nariz à minha metodologia. Lembro-me de ter uma polícia, um agente policial, pronto, que era da Escola Segura, pronto, percorria a ilha e depois dizia-me que nunca não via nada disto nas outras salas de aulas e que era liberdade a mais para os miúdos. Pronto, ela dizia-me isso. Eu vi coisas muito giras nesse tempo dos pais, dessa avaliação dos pais. Outra gostava de dizer que a psicóloga da minha filha diz que a senhora faz um trabalho excepcional, e ouvindo essas coisas engraçadas. Eu cheguei a apresentar isto também no Porto uma vez, num encontro de primeiro ciclo que a Porto Editora criou na altura também isso. Claro que foi engraçado essa apresentação porque eu não utilizava os manuais escolares, como regularmente os manuais escolares estavam no centro da atividade, no centro de língua portuguesa, do português. Estava lá para os alunos consultarem, lerem, etc, fazerem exercício, eu partia muito dos textos dos miúdos. Os miúdos criavam textos e nós melhorávamos o texto em conjunto, por isso que não havia o problema do erro, nós melhorávamos. E depois era esse texto, partia desse texto do miúdo para depois para as perguntas de interpretação, etc, para a gramática, etc, essas coisas. Mas foi sempre a partir dos textos dos alunos. Que se fazia. Olha, como era a reação dos teus colegas? Aqueles que se manifestavam, porque outros se calhar ouvias comentários de outros que comentavam de outros, não é? Mas como era a reação que tu percebias? Percebi, nunca foi boa. Aliás, eu era curioso, a minha colega do lado tinha uma metodologia completamente diferente, muito autoritária, e pronto, e era sempre aquilo que se chama a tal fagocitose do inovador, ou seja, quem tenta fazer diferente depois é-lhe apontado problemas emocionais, que aquilo nunca resulta. Quantas vezes eu ouvi, quantos anos tens de serviço? E já fiz isso e nunca resultou. E nós sabemos essas são frases que deveriam estar todas escritas em algum lado, porque sempre se repete isso, não é? Eu já fiz isso, ou é muito novo ainda. Ou coisas parecidas. Isso é muito interessante. Miguel, 2 coisas. Uma aí há muitas coisas semelhantes, não necessariamente iguais ao que a Escola Moderna também faz. Tu tinhas conhecimento na altura da Escola Moderna? Qual era a tua relação com ela? Se havia nessa altura? Não sei exatamente em que ano tu te estás a referir aí, desses 4 anos. Sim, esses 4 anos é fruto depois também... Eu tenho um gato, já viste? Eu tenho um gato e o gato me dá cabo da saúde. Espera. Pronto. Não há problema nenhum. A Escola Moderna foi-me apresentada na formação, por isso felizmente a minha formação na Universidade dos Açores deram-nos essas perspectivas todas. Volto a repetir, depois é que não nos deixavam aplicar, durante o estágio, mas deram-nos estas perspectivas todas. Eu já conhecia. E depois aprofundei lá depois, quando no ensino especial, depois quando resolvi voltar ao ensino regular, claro que reli e preparei-me para depois implementar aquele projeto. Claro, eu conduzia muito aos pais. Eu não estou a fazer nada que
não sabe. Aliás, eu tenho uma situação também muito engraçada, que é eu estou 4 anos com essa turma e depois volto para ter uma turma de primeiro ano, nova, né? Sim. E apanho uma encarregada de educação, mesmo encarregada de educação, ou seja, eu tinha ficado com a filha e o filho calhou outra vez comigo. E a primeira pergunta dela, quando a apresentação, que era uma das tais que me desconfiava um bocadinho dos métodos, que não lhe agradava. Disse logo: o senhor vai utilizar outra vez aqueles métodos? E eu respondi: vou fazer ainda melhor. Eu já aprendi por 4 anos, aprendi muito, agora vou fazer ainda melhor, mas é o mesmo. E ela ficou com aquela cara, muito engraçada essa reação. Pois. Não, eu queria depois falar um bocadinho dos pais também, do que acha que o papel dos pais e a relação com a escola, mas deixa-me lá que comente alguma coisa. Eu falava um bocadinho, menino, é que sabes que este é o que se chama animal doméstico, ele gosta de estar com pessoas, e então vem aqui se meter. Eu quando falo com minhas irmãs, minha família na Argentina, ele tem que estar ao pé de mim, a ouvir a conversa e a ver, é assim, é doméstico. Não, é uma das coisas que na altura, no início, quando comecei a conhecer essas coisas do teu trabalho, eu achava que faltava-lhe esta dimensão da cooperação entre colegas, entre professores, de fazer grupo, não é? De fazer grupo, de refletir em grupo, que é o que o movimento da Escola Moderna procura fazer, não é? E a mim me parece que nessa altura faltava-lhe esse confronto, que é muito rico, muitas coisas que tu tens alguma confusão na cabeça e no confronto com os outros esclareces e crescem em conjunto os dois, não é? Quando se analisa a prática, essas coisas. E a mim me dava a impressão que no início faltava essa componente, de alguma maneira. Por diferentes razões, sei lá, não era necessariamente por falta de vontade tua. É difícil convencer as pessoas para fazer um trabalho diferente e ainda mais é difícil muitas vezes convencer os professores que dizem sempre, e têm razão, que não têm tempo, pronto, não há nada que fazer, que não têm tempo, ainda pedes tempo para trabalhar em conjunto para este tipo de coisas, não é? Mas eu sinto, e pelo que tenho vindo a ler, que tua leitura possivelmente sempre foi essa, de valorizar a cooperação entre professores, mas não calhou nesse início. Mas vejo que nos teus escritos, tu referes, nos escritos que estão no Facebook, que deverias juntar um dia e procurar alguma editora para publicar, porque tem coisas muito interessantes aí. E que tens mudado este sentido de valorizar a cooperação entre colegas, não é? Entre professores. Sim. Não, aliás, a participação nos sábados pedagógicos deu-me ainda mais para o público que não é professor e essa coisa, os sábados pedagógicos são os sábados que organiza o Movimento da Escola Moderna em diferentes núcleos regionais, uma vez por mês em diferentes núcleos regionais, não é? Isso é engraçadíssimo ver como nós aprendemos uns com os outros. Eu lembro de estar num sábado pedagógico com uma educadora nova, pronto, e eu lembro, era o único professor do primeiro ciclo nesse sábado, e é engraçado ver a importância de aprender com a educadora pequenos pormenores que podemos depois utilizar no primeiro ano. Aliás, é um dos grandes males deste nosso sistema de ensino, é a ruptura que existe entre a pré e o primeiro ciclo. Sim, o que eu costumo dizer sempre é a quebra que há entre a lógica de organização do trabalho na educação da infância e a lógica de trabalho no primeiro ciclo, não é? Sim, daí a minha perspectiva na altura dos centros de aprendizagem. Os centros de aprendizagem serviam para isso, eles inscreviam-se, a fazer o seu plano e inscreviam-se, queriam X, ao centro de aprendizagem da língua portuguesa, da matemática, eu estou a lembrar dos jogos, eram os jogos da minha filha que eu levava no centro de jogos, vários jogos educativos, é que eles aprendiam
Mas é autocorretivo, quer dizer, e eles podiam ter essa liberdade de percorrer. Estou agora a lembrar de outra situação, nessa mesma altura, eu estava com a minha turma, depois eu, tendo em conta a minha colega do lado, que estava sempre a queixar à coordenadora da escola que os meus alunos faziam muito barulho, eu mudei de sala, e então colocaram-me só numa sala ao pé do centro informático, ou seja, sozinho. Sim. Isolaram-te. Não tive problema nenhum, e fiquei então um dia. Recebi uma turma, uma professora que faltou, os miúdos foram lá, e então eu dividi essa turma, também era de uma professora autoritária, pronto, e eu combinei com os miúdos, eu tinha isso, tinha o centro de carpintaria, tinha alunos, estava através de porta-chaves, fazia isso. Claro que isso implicou muito investimento pessoal, por isso é que eu digo que... Implicou o quê? Muito investimento pessoal, sim. Eu comprei muita coisa do meu bolso, ao cabo, mas por isso é que eu não critico quem não o faz. Isto são opções, são carolices que a gente tem, pronto. E esses meus entraram e eu dividi-os pelas duas salas, a parte TIC, a parte... E cada qual tinha um grupinho em cada atividade. Ou seja, eu tinha ali cerca de 40 alunos, estava com cerca de 40 alunos, dividido em duas salas, cada qual, em grupo ou individualmente, estava a fazer uma atividade diferente. Aquilo que eles escolheram dentro. E eu andava ali de um lado para o outro, pronto, a supervisionar. Sim, acompanhando, apoiando quando fosse necessário, sim. Apoiando. Então, depois há uma encarregada de educação que, assim, já no final da aula entra lá e vê aquele movimento todo, né, de uma sala, de outra, e fica assim assustada e diz-me: olha, eu vinha buscar o meu filho, que era de outra colega, tal. E eu respondi, cansado, mas também de lá para o outro, disse: pronto, a senhora entra à vontade e procuro. Ele deve estar num destes tempos. Pronto, é só a cara dela fazer-me vontade de rir, quer dizer, as pessoas não estão habituadas a isto, estão habituadas aos miúdos estarem sentadinhos. Que também há momentos desses, tem que estar, para concentrar, individual, etc. Mas a escola não pode ser só isso, não é? Sim. Isto tem que ter lugar para se desenvolver as tuas competências. Sim. Por isso, há vários conceitos que tu estás a levantar que eu acho que era interessante explicitar, não é? Não há nada que fazer, pronto. Não. É que sabes que sempre estou a dizer que se eu fecho a porta e ponho do outro lado, fora da sala, daqui, chora e os vizinhos e depois se ouve aqui também. Pronto, agora espero que se sossegue. Não, eu estava dizendo que era interessante explicitar alguns dos conceitos. Isso, há um livro muito interessante de Perrenun, já não me lembro o nome como era, onde ele fala o ofício do aluno. E neste caso aqui, que se espera que o aluno faça na escola, não é? E a maioria das pessoas estão muito à espera que fique sentadinho a ouvir, porque a maneira de aprender que tem na cabeça muita gente é ouvir, não é? E a gente sabe muito bem quanto uma pessoa aprende ouvindo. E mais, eu sempre me perguntava quando meu filho estava a fazer o ciclo, quando tinha já por disciplina, de 4 ou 5 horas ou 6, não sei quantas horas de aula por dia, todo esse tempo era sentado a ouvir, todo esse tempo mudava, não é? Que realmente se aprende só ouvindo, quando tem imensas possibilidades de outras estratégias para aprender, muito mais efetiva que meramente ouvir, não é? E por isso que é muito difícil, porque os pais estão à espera, os colegas, professores também estão à espera que essa seja a estratégia privilegiada. O professor fala e os alunos ouvem, não é? Mas outro conceito que tu também referiste aí, que eu acho que também é interessante esclarecer em algum momento, que quando a gente diz uma atitude, uma maneira de estar muito autoritária, em última instância é um trabalho muito centrado no professor, um trabalho muito decidido pelo professor, não é? O professor é que decide quando, e meramente o papel do aluno aqui é que acaba por ser de ouvinte. Uma organização onde o que decide é todo o professor.
Quando tu falas dos meninos trabalharem no que tu chamas centros, não é centro de interesse, como se chama? Centro de atividades. Eu estou imaginando, e tu falava também do plano individual de trabalho, um aspecto importantíssimo é os alunos, as pessoas aprenderem a planificar, desde pequeninos. A planificar a sua vida, não é? Começa-se na escola com estas coisas e amanhã tem que continuar. Sempre digo, qualquer empresa que amanhã vão começar a trabalhar numa empresa ou na administração pública ou qualquer lado, tem que organizar-se, tem que planificar e depois tem que fazer outra coisa que é a avaliação, não é? Por isso que acho que é fundamental o papel da escola nesses primeiros passos, pensando na economia, pensando no futuro profissional dessa pessoa, desse menino, não é? Onde tem que aprender esse tipo de competências. Que não, e se o aluno só ouve, não tem tempo de planificar, não tem tempo de errar, como dizes tu, não tem tempo para manifestar-se de outra maneira, não é? Para aprender outras competências. Mas, perdi-me agora, não perdi-me. Não, a tal a importância de planificar, a autocolar a aprendizagem. Sim. É curiosamente, quando se fez uma análise agora depois da pandemia, muitas pessoas apontavam isso aos alunos, a falta de autonomia e de saberem planificar, autocolar a aprendizagem. Se a escola não promove isso... Não se aprende só porque se fala. Depois é natural que eles tenham dificuldades, mas isto continua muito igual, que até fiz na escola, ainda basta falar com eles como é que foi o dia, e essa postura de autocarro, não é? Que é a postura de autocarro, que é a aluno a conduzir, e os sentados 2 a 2 a 1 continua muito enraizada. Predominante. É a cultura da escola. Depois há essa cultura, depois tem as subculturas, mas depois há sempre interesses pessoais que prevalecem, né, nisto. E as pessoas sozinhas, eu aprendi isso nessa altura, sozinho fazer, em verdade, um caminho diferente, sozinho é perigoso. As pessoas é bom que se encontre sempre um grupinho, 2, 3. Mesmo que não seja da própria escola, não é? Um grupo onde possa refletir em conjunto, um grupo onde possam apoiá-lo mesmo que seja de outra escola, não é? Isso é fundamental. Eu na altura eu chamava-lhe o diário de bordo, até porque era o diário que tinha, pronto, tudo o que eu fazia e fazia muitas reflexões. O teu escrito sobre o teu trabalho? Sim. E tu tens isso ainda? Tu tens isso ainda? Não sei. Sabes qual é o meu interesse? Eu acho que há muitas coisas ricas que tu dizes e escreves que não pode ficar para um círculo pequeno ou só para ti, não é? E esta era uma coisa muito interessante. Desde já, recopilar, juntar aquelas reflexões que tu tens no Facebook e fazer uma publicação, porque são coisas muito interessantes. São reflexões. A ver se um dia ganhamos ao futebol enquanto a imprensa, enquanto a publicitação de coisas, não é? Eu fazia essas reflexões, ao fim e ao cabo, era ter uma análise do que tinha corrido bem, tinha corrido mal, e foi nessa altura que fui chamado ao superior hierárquico, porque foi nesta escola ainda, ao presidente do Conselho Executivo, porque tinha feito queixas de mim, por causa do que eu dava, os alunos faziam o que queriam. E eu vim com esse meu diário de bordo. E é engraçado, o presidente disse, está aqui, ele diz, eu sei o que é que está a fazer, é fácil de ver o que é que eu ando a fazer, está aqui, era assim um calhamaço, uma coisa com várias folhas, e disse, está aqui tudo o que eu ando a fazer, podem isto vai ser analisado em conceito pedagógico e tudo, para ver, e no final de contas depois ninguém arranjou uma desculpa qualquer, porque dizer que estava tudo bem, que aquilo não era inovação, que era isto, pronto, a conversa que nem liguei muito, mas cá está, quem faz assim algo diferente, e estamos a falar já há uns anos atrás, arrisca-se a isso, até depois a ser chamado
porque eu voltei a fazer isto, eu depois desse período fiquei como professor de apoio educativo, como era coordenador da escola, fiquei de apoio educativo, dava apoio aos alunos, e depois vim para o Conselho Executivo. Pronto, na mesma escola onde estás agora? Sim. Naquela que fui chamado pelo presidente, agora sou presidente da escola. Está bom. E depois, depois interrompi e tive mais 3 anos a lecionar. Cá está, eu tive posto uma turma de projeto curricular adaptado e apliquei a mesma coisa, felizmente com muito sucesso. Claro, o melhor que eu já tinha feito em 2000, porque a gente aprende, vai lendo, vai vendo, partilhando ideias, mesmo depois com colegas, e apliquei isso com uma turma, eram 10 alunos, mas foi gratificante, correu tudo muito bem. Isto até foi ali num colégio aqui de Freiras, foi ao cabo que é um colégio religioso, mas como a escola estava em obras, eu fui para lá. É engraçadíssimo ver a diretora, eu sempre porta aberta, não é? Os alunos do colégio não podiam utilizar os tablets nem telemóveis. Os meus utilizavam, aliás eu tive que, vou confessar, eu e o meu colega que estávamos lá, tivemos que roubar, entre aspas, a password da internet porque não nos queriam dar, porque era proibido, os alunos e os nossos alunos utilizavam para fazer os projetos. Pois. E era engraçado que eles utilizavam aquilo e depois iam para o recreio e ninguém ia telemóvel, ninguém queria levar o telemóvel, nem o tablet, iam brincar aquilo que hoje em dia se diz que estão todos agarrados. Eles utilizavam nas pesquisas, nos projetos. Eu tinha a sorte de ter um colega que não utilizava a mesma metodologia ao lado, mas era uma pessoa que aceitava que os meus alunos fossem apresentar os projetos, depois de pronto iam apresentar à sala dele, mas depois... E foi muito engraçado. E foi mais ou menos a mesma coisa. A senhora entrava, às vezes punha-se à porta da minha sala, assim, eu tinha a porta aberta, sempre não tinha problema nenhum, tipo diretora de escola, né, a olhar, a ver o que é que eu estava a fazer. Muito admirada com a organização do trabalho. As mesas em grupo, toda essa organização tinha um misto, né? Tanto mesa individual como em grupo. Sim. Por isso não é habitual, né? Num colégio daqueles não é nada habitual. Mas pronto, daí foi outra experiência muito engraçada. Depois voltei outra vez para a educação especial, a pedido de uns pais que quiseram como professor do filho. Pronto, foi pena, tive que abandonar essa turma que estava no que era para o 4º ano, mas pronto, pedido dos pais, que era um aluno com paralisia cerebral, uma criança que como tinha já trabalhado com sucesso com uma, voltei para a educação especial. Sim. Miguel, como é que tú agora, desde o lugar que estás, que se chama Conselho Diretivo ou Conselho Executivo, não é? Agora tens possibilidade, por exemplo, de acompanhar o trabalho dos colegas de alguma maneira. Como tu vês os professores novos que chegam à escola? Especialmente como ves neste sentido de disponibilidade para fazer outro tipo de trabalho que não seja necessariamente aquele que chamava de autoritário, né? Digamos, do mais tradicional, de pôr-se na frente, de professor autocarro, não sei como é que dizias, outra alternativa de mobilizar outras dimensões da aprendizagem das pessoas, dos alunos neste caso. Como é que tu vês? Como é que são, segundo a tua leitura? Embora a gente saiba que a nossa profissão, o professor tem várias fases e normalmente a última fase da carreira, aqueles últimos 10 anos, muitas vezes chamam-lhe o desencanto, a fase do desencanto, e eu penso que às vezes contraria um bocadinho isso, que eu vejo professores já com o final da carreira com vontade de fazer algo diferente, já não estão acomodados, não é? Muitas vezes
chegam à universidade, estão acomodados, fazem sempre a mesma coisa, não é? Há aquela velha frase de que um professor que com 15 anos de serviço fizer sempre a mesma coisa não tem 15 anos de serviço, tem 1 ano de serviço. É sempre Essa não sabia. Sempre a ensinar da mesma maneira, não tem 15 anos de serviço, tem 1 ano de serviço. Eu noto que há pessoas agora não estão assim tão disponíveis. Todos aqueles que nem são novos, que eu acho que já não há pessoas novas, agora estou a receber, já não são professores, são pessoas com o 12º ano que vêm aqui a dar aulas, porque já não temos professores para algumas áreas curriculares. Isso não sabia. Ou seja, voltou-se ao que acontecia lá por 80 e até 90 possivelmente. Tal e qual, está a acontecer. Já tive aqui um colega, sei lá, 12º ano, e mais outra colega com outro curso qualquer, que já não me lembro, um curso não tem nada a ver com educação, mas pronto, neste momento já faltam professores. E no continente está pior, porque eu ouço vários alunos sem aulas durante vários meses. Mas eu acho que a experiência de aluno dita muita coisa. Eu não vejo ninguém querer fazer muito diferente. É a tal cultura, entra, tem a sua experiência de aluno, né, que é aquilo. Sim. Nós temos, tirando um professor, tivemos sempre essa experiência de aluno, eu estar sentado a ouvir e fazer. E eu não vejo ninguém, pelo menos aqui nesta escola, fazer assim algo diferente. Não quer dizer que as suas metodologias é errado. Eu costumo dizer que não é só a abordagem de ensino, não serve para todos. Uma só, temos que é por isso aquele conceito que eu disse há muitos anos, que é o chamado o professor artista. O professor artista é aquele, para meu ver, que eu defendo muito isto, é aquele que parte dos interesses e das necessidades dos alunos e constrói, transforma isto tudo em detonadores de aprendizagem, consegue dar a volta para que eles aprendam. Pronto, isso dá muito trabalho. Também há pessoas que conseguem, pronto, minimamente partir, ouvir os alunos e partir daí fazer umas tarefas, umas estratégias, umas atividades diferentes, mas a maioria continua muito agarrada à gramática escolar, à chamada gramática escolar, não é? Uhum. Que é o autocarro, é o professor microfone, é tomar conta de ser o decisor na sala de aula. É raro o aluno ter a possibilidade de ser o co-decidor, de decidir simultaneamente também o seu percurso de vida. É raro. Também não posso, não entro nas salas de aula esporadicamente, posso, mas basta ver, percorrer a escola. Eu lembro-me de há uns anos largos, nesse período de 2000, eu esperava que os colegas saíssem da escola, eu ficava a fazer o meu diário de bordo e depois ia pelas salas todas ver o que é que eles faziam, porque não deixavam entrar, ninguém partilhava. Uhum. É o tal fechamento pessoal, ninguém partilhava as coisas. E eu, depois deles saírem, é que eu ia às salas, se eles saberem, ver o que é que eles faziam, e olhava para as paredes e para a coisa, para perceber. E a gente aí aprendi muita coisa. Eu lembro de ver coisas giríssimas e disse, olha, cá está, também posso utilizar isto, etc, etc. Só mais tarde, um dia, que lhes disse que ia às vossas salas porque é o tal fechamento, ninguém queria partilhar, só assim eu conseguia, pelo menos, ir procurando. Hoje, eu volto a reforçar, não vejo assim grandes mudanças no coração da escola, na sala de aula. Continua tudo muito igual. Não, isso, há diversos fatores. Sí, por otro lado también no sé si últimamente tenha habido alguna polémica nos Açores, especialmente por los dados que fueron publicados sobre índice de desenvolvimento humano e especialmente no aspecto de educação está mal, não é? Todos os anos os Açores têm sido aqueles que aparecem muito em pior, nos últimos lugares, não é? A nível de aqueles testes generalizados que se faz, que é um indicador, é apenas um indicador, mas é um indicador, não é? E eu me ponho a pensar se a escola ou a colaboração da universidade
que avance para fazer alguma alteração, não se faz absolutamente nada, não é? Não é assim fazendo a mesma coisa, aquela célebre frase de Einstein que dizia, se continua a fazer a mesma coisa sempre, não espera um resultado diferente. Miguel, sabes que esto está muito interessante, mas estamos avançando na hora e eu queria perguntar-te também, como de tua experiência como professor desde os primeiros tempos até agora, como tens visto a evolução dos pais, dos tipos de pais que tu tiveste e o que hoje existem? Em quanto a preocupação, em quanto a abandono dos filhos, em quanto a algum tipo de exigência ou maior implicação sobre isso, ou menor implicação, conforme que tu digas. Como que estás a ver os pais deste momento e a evolução que tiveram? Pronto, nós ao longo destes anos todos temos diferentes pais, todos nós, e isto não mudou muito, há os pais participativos e há os pais negligentes, e há um intermédio entre eles. Pronto, isso não mudou muito ao longo dos anos. Agora, o meu tempo, apanhei uma fase e quando eu tinha os pais, como é que ia dizer, opinavam muito sobre a nossa prática pedagógica e eu, como tinha uma prática pedagógica um bocadinho diferente, mas isso também foi fruto daquele período de uma ministra de Educação que tivemos onde desvalorizou muito os professores e os pais começaram a pensar que podiam, aliás, eu tenho esse meu colega que chegou a estar a lecionar ao meu lado tem uma tirada muito gira para um pai e eu concordo que os pais participem nisto, mas o pai pôs em questão o método de ensino dele e ele respondeu, perguntou ao pai, disse, olha, qual é a sua profissão? E ele lá disse uma profissão, pronto, já não me recordo qual, mas, e o meu colega respondeu, pois, e eu disse, eu não percebo nada. Pronto, e o pai compreendeu perfeitamente onde é que o professor queria chegar. Não quero dizer com isso que os pais não participem, e acho que devem participar. Aliás, era engraçadíssimo, eu nessa sala eu como coordenador, ainda cheguei a estar com essa turma, e era coordenador da escola, e eu consegui convencer os colegas, foi difícil, mas consegui convencer que os pais pudessem entrar na escola e deixarem os filhos à porta da sala e conversassem um bocadinho, 5 minutos, trocar. Eu, por exemplo, eu tinha um placar fora da sala com fotografias todas as semanas, e eu colocava fotografias das atividades que os alunos faziam. Pronto, era uma forma dos pais, e tinha pais que entravam e achavam graça, o placar, viam, pronto. Isto resultou até o dia que uma mãe resolveu dar uma bofetada numa professora, pronto. A partir daí, o conselho estive na altura, eu era coordenador da escola, proibiu a entrada dos pais. E esta pandemia agravou um bocadinho isto. Isolamento. Pais, pronto, eu lido aqui com pais, pronto, já de todo o tipo, os interessados, os que participam, e depois temos muitos que acho que desligaram um bocadinho da educação, mas pronto, isto também a ver com a zona, né? Tem a ver com a zona geográfica. Aqui esta escola tem um nível socioeconómico diversificado, por isso vemos pais muito interessados, mesmo na Associação de Pais, embora eu costumo dizer que a Associação de Pais representa só os pais da classe média, né? Os outros pais não são representados nas Associações de Pais. Por isso, ali, os interesses desses pais são só de alguns, não é de todos. Sim. Mas pronto, nesse aspecto eu penso que a pandemia, tanto como para os pais como para os alunos, creio que já criaram-nos aqui situações assim um bocado desagradáveis. Pronto, mas pronto, o tempo há de curar isso tudo. Pois, não, eu acho que é interessante este assunto, por uma parte do relacionamento com os pais, não é? De manter sempre, incentivar e procurar manter um bom relacionamento com os pais. Agora, também é importantíssimo definir papéis, não é? E definir papéis quer dizer
o professor tem a sua forma de trabalho e é interessante que partilhe, que comunique, que conte para implicar os pais também, mas não pode estar a receber dicas ou sugestões de 25 ou 30 pais que podem ser muito diferentes. Costumo dizer, o profissional de educação é o professor, não é? Os pais é importante. Não quer dizer isto que desprezemos os pais, isso acho que é muito importante ter muito claro. É importantíssimo um bom relacionamento com os pais, mas quem tem que decidir a pedagogia, como um médico, não é? Quem define o tratamento, em algumas coisas até pergunta ao paciente, não é? Mas quem decide o tratamento, quem sabe da profissão, é o médico, não é? E neste caso também. Não é para desvalorizar os pais, eu acho que isso é que não. Eu tenho visto colegas a trabalharem de uma maneira muito interessante com os pais e eu às vezes me pergunto, por exemplo, a colegas do Movimento Escola Moderna muito preocupados em contar, transmitir aos pais o que estão a fazer. E às vezes querem contar tudo e mais alguma coisa. E não tem sentido, porque eu digo, se vocês fazem uma formação com professores, contando estas coisas que fazem do Movimento Escola Moderna, por exemplo, muitos professores que têm, digamos, já uma formação para perceber outra coisa, não chegam lá, não percebem. Não perceberam a forma da estratégia de trabalho que é proposta. Menos ainda os pais que são de outra profissão. Se não entendem aqueles aspectos que são mais comuns, mais próximos deles, não é? Mas o professor, em última instância, é o que tem que decidir a sua forma de trabalho. Não é? Sempre aberta, sempre diálogo. Miguel, diz-me lá, neste tempo todo, como têm vindo a evoluir os meninos, os alunos? Os alunos que tu tiveste quando iniciaste a vida profissional não são os mesmos em quanto a forma de estar, em quanto a relacionamento com os professores, esse tipo de coisa, dos que hoje tens na escola. Ou sim? Não, sim, embora já esteja fora da sala. Pois. Agora, já há uns anos, mas vejo, e vou falando, nós aqui na escola vamos muitas vezes ao recreio e promovemos torneios de futebol para os miúdos estarem e digamos, o que eu noto, os miúdos, claro que os alunos são diferentes, né? São diferentes. Apesar de comportamento estão um bocadinho diferentes e todas as pessoas se queixam disto. Se calhar o professor estava habituado a um aluno mais submisso e hoje em dia sempre tivemos alunos que respondiam ao professor, eu fui um deles que não me portava bem, de vez em quando, com injustiças eu respondia como devia ser, mas pronto. Respondia e contestava. Contestava, sim, isso eu contestava, também era, por isso eu tive umas faltas a vermelho, mas pronto, mas lá fiz coisas piores, cheguei, não era muito bem comportado na escola, mas pronto, mas isso é claro. Mas noto que o que as pessoas dizem muito é que são alunos pouco concentrados. Muito pouco concentrados. Sim. Pronto, mas é sempre aquela perspectiva da metodologia, do ensino direto, de eles estarem a ouvir. Pronto, e acho que o que eu ouço é que pouca concentração, em termos de disciplina, existe muito aquele pequeno ditador que não sabe ouvir um não, ou que não cumpre a primeira, uma ordem do professor. Temos notado muito isto aqui. Bom, a pandemia, o que nos trouxe aqui que nós reparamos é o tal, eu estou muito tempo agarrados ao telemóvel, vão para o recreio, por isso é que temos aqui tentado fomentar outras atividades para eles largarem o telemóvel, tanto foi o torneio de futebol, há sempre um torneio de futebol, todos os dias há um jogo no recreio, que o Conselho Executivo é que arbitra os jogos, depois oferecemos no final uns prémios, e depois há outras atividades que talvez... Mas de qualquer maneira sempre mantém-se aquela questão de uma escola do século XIX ou de antes para meninos deste século, não é?
Sim, E este assunto que tu dizes que predomina ainda, ou que está vigente ainda, do professor microfone ou do professor autocarro ou alguma coisa assim, para um grupo de meninos que estão permanentemente incentivados por uma televisão muito dinâmica, jogos, telemóveis com outra dinâmica, com outra energia, com outra forma de estar, e de pronto aparece uma estratégia de trabalho muito passiva para eles, não é? Ou se mantém uma estratégia de trabalho muito passiva. Sim. Eu recordo, lembro, e isso continua. Na altura que se implementaram, foi a moda dos PowerPoints. Depois, o que é que aconteceu? As aulas continuaram fastidiosas, que o PowerPoint eram PowerPoints, e os alunos a olhar para aquilo a passar, acaba por ser o mesmo tipo de aula. Era a mesma coisa, tal e qual. Isso não, há coisas que não evoluíram. As aulas de 90 minutos, salvo erro, recordo que... Esse sino é de onde? Esse sino é de uma igreja? É da igreja aqui, da igreja aqui de frente à escola. Está bonito. Tá bom. Antes estava a falar, desculpa lá, mas veio interromper no meio. Não, se me recordo bem, as aulas de 90 minutos foram criadas há muitos anos, que era para uma coisa, implementar metodologias mais ativas. Sim. E o que é que sucedeu? 90 minutos de aulas positivistas. Por isso é que, e basta falar com o que eu digo, basta ter filhos na escola para perguntar, isso nós sabemos que até a concentração de um adulto, mais ou menos 1 hora. Os próprios professores demonstram isso, às vezes nas ações de formação, são os mais mal comportados. Não aguentam estar ali a ouvir muito, começam logo a conversar com o colega do lado. Por isso, as aulas não mudaram muito, quer dizer, a coração da escola não mudou, permaneceu muito igual e imutável, quer dizer, não é pena, mas é a realidade. Pois. Pode haver aí uns casos isolados de professores, e ainda bem, felizmente, e há casos isolados de colegas que fazem metodologias diferentes, mas posso estar enganado, posso estar a ser até injusto com os meus colegas, mas acho que continua tudo muito igual. Sim, aquele círculo que tu conheces mantém-se, digamos, esta estratégia. Não, isso acaba por ser muito preocupante por esta questão que falávamos dos números muito negativos que os Açores têm relativamente à educação, não é? E não, tem que ver com outros factores, tem que ver esta questão das teorias explicativas do insucesso, que tu estudaste em sociologia, com certeza, que em primeiro lugar era este conjunto de teorias que atribuían o insucesso por causa dos problemas dos meninos, que eso continúa a existir, só que não explica todo o insucesso, não é? Depois passou-se a outro conjunto de teorias que era do handicap sociocultural, de questionar a origem social, de onde surgiram algumas respostas, até dos americanos na altura. Aquele programa Rua Sésamo surge para dar um bocado de resposta a esta questão do baixo nível cultural ou de acesso à cultura de alguns meios mais favorecidos, porque o programa Rua Sésamo, a televisão, pelo menos nos Estados Unidos, entrava em mais hogares e era uma maneira de poder, então era uma maneira de poder entrar nesses lugares através da Rua Sésamo para ter outro tipo de contato, não é? Mais elaborado da cultura que a escola valoriza. E por último, este outro conjunto de teoria explicativa que não desmente as anteriores continuam a existir, que é socioinstitucional, não é? Continuam os problemas sociais, mas põe-se o dedo na chaga também da escola. Isso é mais recente, deve ter sido 80, 90, na década de 80, 90, que começaram a levantar este tipo de teorias explicativas do insucesso, onde se atribui a formação dos professores, onde se atribui o papel dos professores, onde se atribui a organização da escola, onde se atribui... A partir daí tem surgido muitas coisas relativamente à reforma, por exemplo, e pelo menos com intenções de mudar esse contexto, que não sempre foi feliz, não teve resultados muito positivos necessariamente. Mas é uma questão muito preocupante, é muito alarmante, acho aí. Principalmente, mas isso eu gostava também de como tu vês a formação dos professores, formação contínua, a adesão dos professores, o tipo de coisas que eles trabalham, os temas,
Já deveríamos acabar, mas diz lá. Há situações engraçadas. Nós tínhamos há uns anos largos, era um centro de formação, porque ao fim e ao cabo facultava formação aos professores até de forma gratuita. Pronto, acabaram com este centro e as escolas tornaram-se centros de formação. Pronto, escolas, professores, há muitos colegas que têm formação, são formadores, mas o que eu noto, notado, é, para começar, as pessoas estão saturadas de formação. Eu acho que os professores devem ser das classes com mais formação contínua e já procuram aquilo que chateia menos, que dê menos trabalho. E depois o que é que nós temos notado, verificado em algumas ofertas formativas? São coisas que são assuntos, são matérias que não têm interesse nenhum para o professor. Não tem interesse nenhum para a nossa prática pedagógica, para a melhoria do nosso desenvolvimento profissional. Não tem interesse nenhum. Mas se é algo que não dê muito trabalho, né, que as pessoas já estão cansados disso tudo, mas são obrigados a frequentar a formação para progredirem na carreira, já procuram pronto, há coisas, ações de formação que não têm o mínimo interesse. Por isso a formação tem que mudar muito. Eu acho que, por isso eu defendo muito, é a formação em contexto de trabalho. Eu acho que nós já somos tão ricos, todos nós temos tanta experiência, cada vez mais, eu até costumo dizer que os professores reformados têm tanta experiência que é pena eles abandonarem a escola e não serem mais um recurso para nos ajudar. Que nós temos é que aprender uns com os outros, a criar formas de aprendermos uns com os outros. Em contexto de trabalho. Mas isto é o que eu digo, é muito difícil Espera, acontecer. Aí, não, já está. Quando temos esta organização das escolas e estas escolas que nos dizem em formato de caixa de ovos, que promove o individualismo, quer dizer, a pessoa, a sua sala de aula, continuamos a construir escolas novas e esta não tem muito tempo, com a mesma filosofia, salas de aula pequenas para 30 alunos, 23 alunos, 24 alunos, e isto promove o individualismo. As pessoas não conseguem, ao fim e ao cabo, até podem conseguir-se com boa vontade, mas pronto, com mais cabelice e mais outra postura, mas isto promove o individualismo, o fechamento. As pessoas fecham a sua sala, dão a sua aula e não partilham. Eu acho que é aqui que a gente pode, não só na sala em contexto de trabalho, como se faz a escola moderna, noutros encontros, e nós ouvimos muitos colegas dizerem que até gostavam de ir e partilhar e estar, mas que é um sábado, tem família, tem isto tudo, por isso há que criar outros mecanismos em que as pessoas possam, no seu dia, né, de trabalho, na sua parte não letiva, como é não letiva, tudo, que possam partilhar, juntarem-se e partilharem ideias. Fazer reflexão, de alguma forma, fazer reflexão sobre o trabalho que fazemos. Pois. Nós aprendemos, todos nós aprendemos uns com os outros, desde os mais novos até o mais velho, todos nós temos pequenas estratégias, pequenas metodologias, pequenas formas de dar combater o insucesso, dar a volta às dificuldades dos alunos, todos. Por isso, acho que nesse aspecto teria que levar esse tipo de formação que hoje em dia que se oferece aos professores, penso que não tem interesse nenhum. Não tem, mas pronto, mas isso é a minha opinião. Pois, mas é uma leitura tua e acho que tu tens aí muita experiência e interessante para partilhar também, não é? Eu acho. Miguel, não sei se queres, eu mandei para ti essa série de questões ali, se tu queres comentar, referir alguma situação engraçada ou não. Alguma que tenha passado algum tempo atrás, que já esteja perdida no tempo? Não, esta, por exemplo, da última biblioteca não foi há muito tempo, até porque eu fiz, o meu aniversário foi dia 6 de julho, eu juntei no dia 7 18 amigos num restaurante para a gente beber um bom vinho tinto, um aguardente, por isso
no final da noite estávamos todos bem alegres, por isso não vou aceitar o bem. O sea, no, sí, no voltaste a casa de carro. Não, nem pensar. Eu estava bem alegre, pronto, não foi há muito tempo. Eu queria em algum momento fazer um episódio, um programa deste sobre vinhos. E eu tenho visto também no Facebook, tu sempre tens comentado, cada vez que provavas algum daqueles manjares, daquelas coisas muito boas, tu sempre pões fotografias e comentas. Não é alguma coisa? Eu desisti disso porque cá está, as pessoas depois aproveitam-se, há sempre maldade, e depois há sempre colegas que são colegas de profissão, a gente sabe, que lançam boatos, que lá por uma pessoa gostar de vinho tinto e depois, não quer dizer que seja um bêbado, que venha bêbado para o serviço, etc. Mas há esses boatos, infelizmente a nossa classe tem pessoas... Não é só a nossa classe, mas é pena porque eu bebo muito pouco, mas sou um grande saboreador, gosto muito de experimentar, de provar, de saborear, porque acho que há vinhos muito bons, não é? Mas, Miguel, já estamos descampando. Quando paramos de vinho, tu querias acrescentar alguma coisa? Há várias coisas que eu gostava de falar mais contigo, mas não queria ultrapassar a hora, já estamos na hora. Alguma ideia ou uma síntese ou um tema que tu querias acrescentar agora que faltou falarmos? Pronto, nada, em suma, quer dizer, a escola, eu costumo dizer que a escola continua a ser a escola transforma as desigualdades sociais em escolares e estas outra vez em sociais. E não estamos a conseguir dar essa volta enquanto não mudarmos muito o paradigma, a chamada gramática escolar, a organização. Estamos muito agarrados ainda a um século XVIII, uma organização antiga. Agora, professores que queiram mudar, se calhar temos que também repensar a forma como são avaliados. A forma como somos um professor que inove, que mude para melhor, que normalmente a inovação e a mudança tem que ter algo que promova a melhoria, senão mudar por mudar, não. Mas isso eu acho que é importante voltar a pegar neste assunto do conceito de inovação, não é? Os professores são muito, e se calhar outras profissões também, são muito relutantes ao novo. O novo causa muito problema nos professores. Eu acho que não é o novo necessariamente o que é bom. O que é bom é quando tu resolves problemas. Isso que estás a fazer, resolve problemas. Não é? Se não, estamos na mesma. Não é? Por isso, eu tive uma disciplina, acho que contigo foi inovação educacional, e muitas vezes procurava construir com os alunos conceitos de inovação. E não passa necessariamente pelo novo. Fomos buscar o conceito de inovação, se calhar a tecnologia, se calhar a economia, que sí que tem sentido. Né? Quando a gente fala de telemóveis, o novo é valorizado. Agora na escola não é assim. Os professores, agora, o que sí é importante é se isso que incorporaram ou que foram buscar, que possivelmente até já era um trabalho, uma estratégia anterior, resolve problemas, muito bem-vindo. É isso que queremos. Né? É isso mesmo, é a melhoria da aprendizagem dos alunos. Sim, isso. Por exemplo, um melhor relacionamento com os pais, uma melhor formação dos professores, e o problema alarmante dos Açores, muito especialmente dos Açores, que parece que alguns não querem que se diga, mas eu acho que se tu não pões o dedo na chaga e analisas e conversas e procuras encontrar soluções, não se avança nada. Eu acho que essa é uma questão para ser conversada, discutida, ou tem que intervir a universidade, tem que intervir necessariamente os professores e tem que se fazer alguma coisa. Não é? É um paraíso demasiado bonito para ter problemas com a educação. E não é só a ilha de San Miguel, não é? Em outros também. Vale, sim. Miguel... aqui... Sim, diz lá. Sim. Não, estava a dizer, aqui e noutras zonas mais desfavorecidas, totalmente desfavorecidas, nota-se muito os alunos
vão para a escola e depois admiram-se da disciplina e tudo, porque a escola está muito formatada, não mudou na sua organização assim tanto quanto desejável. É natural que haja abandono e haja indisciplina ou disrupção escolar. Miguel, obrigadísimo, mesmo. Eu é que agradeço. Este muito provavelmente vai ser o último episódio desta época, agora vem o período de férias, e eu também queria fechar com a tua participação. Eu gosto do teu trabalho e gosto muito da evolução que tu tens tido como pedagogo, como pensador da educação, e desafio mais uma vez a procurar formas de publicar aquelas coisas que tu tens aí. Mesmo recolha do que tens no Facebook e estas outras coisas, rever estas outras coisas que tu tens, se ainda tens o diário de bordo ou qualquer coisa assim, era muito... Partilhar, que isso é importante. Sim, partilhar. A minha ideia foi sempre esta, quando escrevi no jornal, já era partilhar ideias. Partilhar ideias. As pessoas agora querem aproveitar, mesmo que fosse incompreendido, não era isso a minha principal preocupação, era partilhar ideias. Sim. Acho que aprendemos todos um pouquinho. Muito bem, sim senhora. Fica o compromisso de nos encontrarmos em alguma ocasião e partilharmos um tinto. Certíssimo, fica assim combinado, um bom tinto que faz muito bem à saúde. Moderadamente faz muito bem à saúde, sim senhor. Obrigadíssimo, um abraço forte para ti. Adeus. Obrigado. Adeus. Um grande abraço.